Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ele e a Torá. E hoje é o acendimento da quarta vela. E hoje nós vamos falar sobre a luz de, adivinha de quem? A luz de Moisés. Vamos fazer uma retrospectiva? Da luz da criação a Noé, a Abraão, chegamos agora a Moisés. Na história de Moisés, reunimos todas as histórias anteriores. Na história da criação, temos a separação da luz e das trevas. Em Moisés, nós o temos sendo separado de sua mãe, depois separado do Egito e então ajudando aos outros a se separarem, que é santificados do seu Egito. Temos o elemento da história do dilúvio, quando o bebê Moisés foi colocado em uma cesta escura e flutuou o rio abaixo para salvar a sua vida, criando umas histórias mais épicas de todos os tempos. Por último, também vemos a história de Abraão, no relato de Moisés. Abraão estava em uma montanha e encontrou a graça salvadora do santo por meio de um carneiro preso no arbusto. E Moisés encontrou o poder de Deus também por meio de um arbusto, no topo da montanha. A vida de ambos os homens mudou radicalmente a partir daquele momento. Moisés era um indivíduo muito estranho que também vivia uma vida de montanha-russa. Ele foi corajoso quando atingiu o egípcio e depois um covarde quando correu para salvar a sua vida. Ele tinha problema de raiva, lutava contra a gagueira e os lábios gaguejantes, foi condenado ao ostracismo, que quer dizer exclusão de cargo, público ou político, por se casar com alguém que a família não aprovava. E sem Jetro ele teria entrado para a história como o líder mais desorganizado de todos os tempos. Mas essa noite vamos puxar uma parte da história onde a história realmente começa. Vamos conosco? Quando Moisés está face a face com a luz na sarça ardente, existem alguns princípios que podemos extrair desse encontro. Primeiro, Moisés foi escolhido depois de já estar liderando as ovelhas. Ele vinha liderando fielmente as ovelhas por quase 40 anos. Então a voz de Deus chega a ele na forma de uma sarça ardente, quando o pai sente que finalmente está qualificado para seu chamado. Em outras palavras, ele foi chamado 40 anos antes, mas o Senhor teve que tirar o Egito dele primeiro. Ele teve que aprender a conduzir as ovelhas apenas com um cajado de madeira, em vez de vara de ouro do Egito. Portanto, a primeira coisa que aprendemos é que Moisés foi promovido ao seu chamado, porque já estava servindo. Em segundo lugar, vemos algo interessante no encontro da sarça ardente. Vemos no relato de Êxodo 3 que Deus nem mesmo fala com ele até que se vire para olhar. Em outras palavras, Moisés viu a sarça e, como ela não foi consumida, decidiu ir dar uma olhada. Então ele ouviu a voz de Deus. Esta é uma lição incrível. Deus chama aquele que já estão procurando. Às vezes temos que verificar coisas que não entendemos antes de realmente ouvir e obter orientação dele. Quando Moisés se volta para Deus e Deus fala com ele, a primeira instrução dada a Moisés é para tirar os sapatos, porque o solo em que está pisando é sagrado. O que é isso tudo? A resposta está no versículo 1. Diz que ele veio para Horebe, o monte de Deus. Antigamente, a sandália era símbolo de autoridade e era usada em transações comerciais. Você se lembra da história de como Ruth foi redimida por Boaz? Quando o parente próximo de Ruth decidiu passar seu direito de se casar com ela? O que ele fez? Ele simbolicamente tirou sua sandália e deu a Boaz. Esse era o costume do antigo Israel. Tirar a sandália era abrir mão da autoridade e criar um pacto entre ambas as partes. Quando Deus se manifestou como uma luz de fogo e disse a Moisés para tirar suas sandálias, foi porque ele queria uma aliança com Moisés e precisava que ele entendesse que ele era o Redentor de Israel. Seria o Eterno que estaria assumindo a posição de liderança de Boaz sobre sua noiva, Ruth, uma tipologia de Israel? Você se lembra mais tarde na história israelita? Quando Deus disse a eles que todo pedaço de chão que suas sandálias tocassem seriam deles? Ao tirar as sandálias, Moisés não estava apenas anulando sua autoridade para aquele que era maior do que ele e criando uma aliança legal com o Eterno. Ele também estava fazendo a declaração de que essa base era separada, sagrada. Essa era a montanha de Deus. Você pode imaginar uma Bíblia sem a história de Moisés, na sarça ardente, o Mar Vermelho, o Êxodo ou os israelitas sendo conduzidos à Terra Prometida? Isso é o que teria acontecido se Moisés não tivesse decidido olhar para a sarça ardente. Deus nunca teria chamado seu nome e toda a história da Bíblia teria mudado. Tudo se resumiu ao olhar de um homem de dedicar um tempo para Deus.
o que resultou no nascimento de uma nação. Você está se voltando para buscar a Deus? Quando foi a última vez que você realmente tirou um tempo para Ele e tirou os sapatos? Se quiser para fazer um convênio com Ele? Se Moisés não tivesse se desviado, ele mesmo nem saberia o que havia perdido. E se estivéssemos perdendo as bênçãos de Deus, por que às vezes escolhemos não buscá-lo e segui-lo? Moisés era o homem mais manso da terra, mas demorou muitos anos para chegar a esse ponto. O ponto em que ele era um servo e pastor das ovelhas, colocando as necessidades delas acima das dele. As pessoas o consideram um servo. Você coloca bem as necessidades dos outros acima das suas? Não perca sua própria experiência na sarça ardente. Deus está esperando que cada um de seus filhos faça convênios mais profundo com Ele. Então tire os sapatos e deixe a luz do seu amor levá-la à sua própria terra prometida. Confie na luz, seja luz, passe a luz. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Salmo 36:9. O que podemos tirar disso, Breno? Temos que tirar um tempo pro eterno. Uma coisa que eu achei interessante aqui ele falar é que Deus se mostra para aquele que está buscando. Às vezes a gente vê pessoas com um entendimento diferente do nosso entendimento, que é diferente, não é esse, mas por que Deus não avisa, não fala que a lei está ainda em vigor? Porque às vezes essa pessoa não buscou, e Deus vai falar com aquelas pessoas que estão buscando, que estão levando tempo para Ele, tirando os sapatos, tendo um momento com Ele em seu quarto, fechando a porta, orando, buscando. Você tem feito isso? Não. Olha só, peguei agora no pulo do gato. Pois comece a fazer. Tenha um tempo com o Eterno, ore, dedique a Ele, tire as suas sandálias para firmar um contrato, firmar uma aliança com o Eterno. Olha que maravilha. Mas eu já tirei. Pois então, esse foi um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. A quarta vela, quarto acendimento. Nossa, que história maravilhosa, falou muito comigo essa história, essa luz de Moisés. Espero que tenha falado com vocês, espero que possamos aprender algo disso, né? Se voltar a Deus, tirar nossa sandália, ter um tempo de intimidade com Deus, se virar a Deus, porque se Moisés não tivesse virado, não tivesse realmente ido olhar a sarça, olhar o que estava acontecendo, nós não teria acontecido tudo aquilo, né? Que a gente já conhece a história da libertação e tudo mais. Então, se inscreva no canal, curte, compartilha. E